Primeiro, vamos dividir em três aqui, em três etapas a resposta. Primeiro, a respeito do prazo para vetar ou não, porque eu vi hoje, inclusive, alguns vereadores de oposição mencionando, dizendo que, em tese, eu não poderia ter vetado porque a lei o projeto havia sido promulgado pela mesa diretora. Na verdade, o projeto não pode ser promulgado dentro do prazo de sanção ou veto que a Constituição Federal, no artigo 66, traz para o processo legislativo. A Constituição do Estado da Paraíba também traz. O artigo 59 da Lei Orgânica do Município também fala do prazo. E o artigo 222 do Regimento Interno da Câmara também fala do prazo, de 15 dias úteis para análise e sanção ou veto por parte do Poder Executivo. Como o projeto foi aprovado dia 28 de dezembro e dia 29 de dezembro esse projeto foi encaminhado para o Executivo, contam-se 15 dias úteis a partir disso. 15 dias úteis a partir do dia 29 de dezembro se concluíram ontem, dia 22 de janeiro. Então, até ontem era prazo para o município, para o Poder Executivo sancionar ou vetar. Então, quanto à hipótese ou oportunidade de oferecer o veto, está totalmente dentro do prazo constitucional, do prazo legal. Então, dito isso, agora vamos para as razões técnicas do veto. Sim. Primeiro, por uma questão de vício de iniciativa. Para quem for advogado, estudante de direito, para quem for, enfim, concurseiro, que gosta de entender um pouco mais sobre o andamento da coisa pública, existe um princípio, Max, no direito brasileiro chamado princípio da reserva de administração. Basicamente, o princípio da reserva de administração diz, Dunga, que existem alguns temas que são de iniciativa privativa de um determinado poder. Por exemplo, para você discutir no âmbito estadual, quem é que faz o orçamento do Tribunal de Justiça? O Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça faz a proposta de orçamento com base na separação dos poderes, na autonomia, na independência que cada poder tem, encaminha para o Executivo consolida, manda para a Assembleia e a Assembleia vota, simplesmente vota, para aprovar. No que diz respeito a esse, Max, princípio da reserva de administração, a Constituição do Brasil, a Constituição do Estado da Paraíba, a Lei Orgânica do Município, reservaram alguns temas, né, para que fossem, a exemplo das leis orçamentárias, como o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. Esses temas foram reservados para serem de iniciativa privativa do Poder Executivo. Artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2 da Constituição Federal. Artigo 165, inciso 2 da Constituição Federal. Artigo 21, parágrafo 1º da Constituição do Estado da Paraíba. Artigo 86, inciso 13 da Constituição do Estado da Paraíba. Artigo 166, inciso 2 da Constituição do Estado da Paraíba. Artigo 55, inciso 2, a linha H da Lei Orgânica do Município e o artigo 70, inciso 10 da Lei Orgânica do Município. É de iniciativa privativa do Poder Executivo o encaminhamento das leis orçamentárias. Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual. Naturalmente, só quem pode propor pode alterar. Então, se a competência, a iniciativa para propor a LDO é do Executivo, a competência para apresentar uma lei alterando a LDO também é do Executivo. Então, razão 1 para o veto. A Câmara não pode, por iniciativa própria, decidir alterar a LDO, porque mexe na diretriz orçamentária planejada de um poder, que é o Poder Executivo. Por outro lado, além do vício de iniciativa, a gente tem outras duas irregularidades. A Câmara, ao aprovar, cometeu outras duas irregularidades. Primeira delas, aprovou uma LDO, a alteração de uma LDO, sem estar de acordo com o Plano Plurianual. O artigo 129, parágrafo 4º
da Lei Orgânica do Município é claro. Ele diz o seguinte, artigo 129, os projetos de lei relativos ao orçamento anual, ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias e aos créditos adicionais serão enviados pelo prefeito à Câmara Municipal em obediência aos critérios estabelecidos em lei complementar e apreciados na forma do regimento interno. Parágrafo 4º. As emendas ao projeto de diretrizes orçamentárias somente poderão ser aprovadas quando compatíveis com o plano plurianual. Eu lhe pergunto, elas eram compatíveis com o plano plurianual? Não estava nem previsto. Não estava previsto. Aqui, o artigo 129 da Lei Orgânica do Município reproduz aquilo que está estabelecido na Constituição Federal. Aqui não é uma inovação. A Constituição do Estado também diz a mesma coisa. Artigo 169, parágrafo 4º, porque é uma cópia fiel. Por que o parágrafo 4º em um? Porque o parágrafo 4º em outro é uma cópia fiel do que está na Constituição. Não se pode emendar a lei de diretrizes orçamentárias sem que essas emendas estejam de acordo com o plano plurianual. Outro ponto, o mesmo artigo 129 da Lei Orgânica, no parágrafo 1º, ele diz, no parágrafo 2º, as emendas ao projeto de lei do orçamento anual somente poderão ser aprovadas quando, 1. Compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Então, as coisas foram feitas primeiro sem a competência de iniciativa. A Câmara não pode exercer uma competência que é de iniciativa privativa do Poder Executivo. Segundo, aprovou uma mudança na LDO sem que ela estivesse de acordo com o plano plurianual. Que a ordem é essa, plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e, por último, a lei orçamentária anual. Então, primeiro alteraram a LDO, depois aprovaram a LOA, que é o orçamento, contendo emendas que fazem remissão à LDO e ao PPA que não existem, e depois dessa votação aprovaram uma mudança do PPA, que também não podia pelo vício de iniciativa, e também pelo fato de que inverteram as ordens. Primeiro alteraram o posterior e depois tentaram alterar a lei principal, que era o plano plurianual. Então, não me resta, aqui é por uma questão de técnica, essa não é uma análise minha, é uma análise jurídica da Procuradoria do Município, do setor técnico de orçamento, doutora Márcia Madalena, doutor Emanuel, todos que fazem parte dessa equipe técnica. Não me resta outra alternativa, porque no direito a gente diz que quando um determinado ato é nulo de pleno direito, todos os frutos dele decorrentes também são nulos. Então, se a Câmara não podia, por vício de iniciativa, propor a alteração da LDO, todo o resto que vier em decorrência disso também é nulo de pleno direito. É a mesma coisa, obviamente, permita guardadas as proporções, de um vereador apresentar uma proposta de emenda à Constituição do Estado. Ele pode até apresentar, a Câmara pode até aprovar e pode até querer promulgar. Vai valer? Não. Por quê? Vício de iniciativa. A Câmara de Campinas não pode alterar, não pode legislar sobre uma lei que não é de competência dela.